que é o seguinte, é o conceito de inclinação magnética. A gente aprendeu que o quê? Que as aeronaves elas possuem bússolas magnéticas, correto? Que apontam para o norte magnético e que o norte magnético não coincide com o norte verdadeiro. Só que, galera, a gente voando longe do norte magnético, a gente está voando aqui, essa aeronavezinha bonitinha aqui, a bússola dela vai estar apontando, a linha norte-sul da bússola vai estar apontando para o norte magnético, beleza? Até aí tudo bem? Agora, quando a aeronave ela está voando muito próxima do norte magnético, aqui ó, existe a força de atração perto do norte magnético é muito maior. Isso vai fazer o quê? Vai fazer a bússola dessa aeronave ter uma componente vertical na indicação da bússola. Porque quando a gente está aqui embaixo, a nossa bússolazinha está aqui, ela vai estar apontando para o norte magnético. Só que como ela está longe, ela só sofre influência do quê? Só a influência da componente, uma força, né? Quando a gente fala de componente, a gente fala de força, ela só recebe um pouquinho da componente vertical e recebe muita componente horizontal dessa força, porque a vertical do norte magnético é aqui, ó, vertical do norte magnético. Agora, todo o campo magnético da Terra aqui está sofrendo o quê? Uma componente horizontal dessa força. Só em cima do norte magnético que a gente tem a componente vertical. Então, por isso, existem regiões aqui próximas ao norte magnético em que a gente recebe informações da bússola não sobre declinação magnética, que é a componente horizontal. Ó, declinação magnética igual a horizontal, beleza? Horizontal. Enquanto que inclinação magnética, IMG, é o que? Vertical. São componentes verticais, ou seja, a agulha da bússola, a gente vê, ela fica, ela está aqui assim, ela fica apontando para o norte, correto? Se a gente visualizar ela fica assim, apontando para o norte. Agora, quando a gente está em cima, ela faz isso, ó, ela está aqui, ela começa a apontar para baixo. Quando a gente está passando em cima do norte magnético, ela faz isso, ó, ela começa a apontar para baixo, depois ela dá um giro. E você pode ver que ela, além de ela ficar retinha na horizontal assim, componente horizontal, ela vai receber o que? Uma componente vertical, ela vai apontar para baixo. E opa, saiu voando a caneta. Saiu voando. E essa componente vertical para baixo é a chamada inclinação magnética. E com isso nós podemos aprender a nossa última linha, que são as linhas isoclínicas. Novamente, a gente já sabe que iso é o que? Iso é igual. E o que significa isoclínicas? São aquelas que unem o que? Inclinações magnéticas iguais. Beleza? Então a gente já sabe, a gente tem vários nomes para decorar. A gente tem que decorar linhas agônicas, linhas isogônicas e linhas isoclínicas. São aquelas que unem inclinações magnéticas iguais. Lembrando que a inclinação magnética, os valores só aparecem em altas latitudes, próximas ao norte magnético. Beleza? Ficou entendido? Porque no norte magnético, como a gente está voando mais próximo dele, a força de atração é maior, porque a gente está mais perto. Então, se a gente está mais perto, a gente recebe mais força. E a agulha, ela começa a receber uma força tão grande que ela deixa de ser horizontalzinha assim, receber só a componente horizontal, ela também recebe a componente vertical. Por isso ela começa a baixar, ela começa a apontar para baixo. Isso é chamado inclinação magnética. Beleza? Vamos seguir. Galera, só para elucidar melhor, lembre-se que a gente tem aqui nossa linha de norte verdadeiro, aqui, norte verdadeiro e norte verdadeiro, beleza? Se a gente tem um norte magnético à direita
norte verdadeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem uma declinação magnética eco, beleza? Ao passo que se o norte magnético encontrar-se à esquerda do norte verdadeiro, nós temos o que? Uma declinação magnética uísque, beleza? Ou seja, para a esquerda a gente tem uísque, só lembrar dos pontos cardeais: norte, sul, este, oeste. Se está para a direita, a gente tem declinação magnética eco. Se a gente está para a esquerda, a gente tem declinação magnética uísque, beleza? É tranquilo isso, né? E com isso a gente pode começar a estudar uns problemas que caem direto na prova da Nike. Mas antes disso, eu vou ter que falar também uma coisa que chama isso aqui, ó, DB. O que é delta bravo? Delta bravo, gente, é desvio bússola. E o que é o desvio de bússola? É muito simples. A bússola da aeronave, ela recebe muitas interferências da própria aeronave. Porque tem o seguinte, a gente tem a Terra, tem o norte verdadeiro, tem o norte magnético e o norte bússola. Vou fazer diferente, vou botar aqui, ó, o norte magnético e o norte bússola. Por quê? Porque a aeronave, ela está aqui, só que ela recebe diversas interferências, tanto do norte magnético como da atmosfera. Por exemplo, uma tempestade elétrica pode interferir na bússola, e também a aeronave, o rádio da aeronave, o motor, parafusos, tudo dentro da aeronave pode criar um campo magnético em volta da aeronave. Tanto os rádios, transponder, radar meteorológico, instrumentos de navegação, todos esses, eles criam um campo magnético que vão influenciar na bússola. Então a gente já tem três nortes. A gente tem o norte verdadeiro, temos o norte magnético e o norte bússola. Porque realmente a bússola, ela vai apontar quando teoricamente era para estar apontando para o norte magnético, ela vai estar apontando para uma direção diferente, que é o chamado norte bússola. E isso a gente tem que levar em conta. As aeronaves em geral, elas possuem um cartão lá dizendo qual que é esse desvio bússola. Isso é feito em laboratório. Eles pegam a aeronave, põem lá, ligam todos os equipamentos, sabem lá qual que é a direção do norte magnético e ligam lá e vê qual que é a indicação da bússola. Só que essa indicação, ela depende também da proa da aeronave. Porque dependendo da proa, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente está, essa aqui é a bússola. Quando a gente está apontada para o norte, tanto para o norte da bússola como para o norte magnético, essa bússola, ela só sofre o quê? Ela só sofre interferência aqui, ó, da componente horizontal, correto? Então ela fica alinhada com o norte-sul da bússola. O norte-sul da bússola fica alinhado com o norte magnético. Agora, se essa bússola tiver assim, ó, se ela tiver se a gente tiver com a aeronave, a proa da aeronave está para cá, e ó, vamos dizer que a proa da aeronave está para cá, ela está com a proa aqui 135, a bússola vai continuar apontando para o norte, correto? Só que agora, como ela está de lado, a aeronave está de lado, ela vai sofrer uma componente, a bússola vai sofrer uma componente de força não mais paralela, ela vai receber uma componente quase que perpendicular. Isso vai alterar a bússola que está ali apontando para cá, onde que a bússola aqui, tá vendo que a bússola só recebia a força na cabecinha dela, tá vendo? A agulha, a pontinha da agulha só recebia essa força. Agora, quando ela está inclinada assim, meio para baixo, a força vai ser aplicada em toda a agulha, em toda a extensão da agulha. Então, vai puxar essa agulha um pouco mais para cima, ela vai apontar um pouco mais para cima. Então, dependendo da proa que a gente tiver, a agulha vai receber uma componente de força diferente. E isso vai alterar sim a proa bússola da aeronave. Então, dependendo da proa que a aeronave tomar, ela tem que ter um cartãozinho assim, que fica, tá aqui a bússola, né? A gente vê ela aqui. E embaixo, tá aqui, ó, por exemplo, o norte, né? Aí tem as graduações. Embaixo vai sim ter um cartãozinho dizendo assim, ó, quando você quiser voar na proa 035, você coloca na bússola 037. Se quiser voar na proa 135, na bússola você tem que cravar 138, por exemplo.
Agora você quer voar 225, você tem que colocar na bússola 230. Se quer voar 315, você vai ter que voar na proa 330, entendeu? Existe um cartãozinho que fica localizado logo abaixo da bússola, você já deve ter visto. Tá aqui a bússolazinha pendurada ali no painel da aeronave. E logo abaixo tem esse cartãozinho, ele fica preso, ele fica colado ali embaixo da bússola para você consultar o desvio bússola. Aqui ó, desvio bússola. E agora você sabe por que existe, né, esse desvio bússola, devido aos equipamentos da aeronave. Eles causam interferência sobre a linha norte-sul da bússola. Então, dependendo da proa, você vai ver que devido à angulação da agulha, ela vai receber mais ou menos força. Então isso vai alterar a declinação magnética dela. Então você tem que consultar esse cartãozinho para sempre manter a proa magnética correta, beleza? Então a gente tem aquele mesmo caso. Você pode ver que, por exemplo, se a gente tem a aeronave, vou fazer um desenho menor aqui para vocês entenderem. Se a gente tem uma aeronave aqui, ó, a gente tem a aeronave nessa posição, o que que vai ter? A gente vai ter a aeronave, ó, com a proa bússola tal, a gente vai ter uma aeronave com a proa magnética tal, uma proa com o norte magnético tal. Aí você pode ver que o desvio bússola em relação ao norte magnético, tá vendo? Ó, o norte bússola tá para cá, o norte magnético tá em cima. Então quer dizer que se a gente observar a nossa setinha, o norte magnético tá o quê? Tá à esquerda da nossa seta. Então a gente tem o que? A gente tem aqui um desvio bússola eco. Mesma coisa que a gente tiver uma aeronave nesse ponto aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma aeronave com a proa bússola igual à da proa magnética, porém com o norte verdadeiro diferente, ou então igual. A gente pode ter todos os casos. Mas quando elas são iguais, são o quê? Pontos em que a desvio bússola é nulo. Ao mesmo tempo a gente tem uma aeronave voando aqui nessa posição, em que o norte bússola está para cá, o norte magnético está para cá, o norte verdadeiro está para lá. Então se a gente tem essa aeronave voando aqui com o norte bússola à esquerda do norte magnético, a gente tem uma aeronave com desvio bússola whisky, beleza? Isso é muito importante vocês visualizarem porque cai direto na prova da ANAC questões assim. E a gente tem que visualizar que existem esses três nortes e existem essas três posições, que a agulha pode se encontrar em relação ao norte magnético e o desvio bússola, beleza? Tá bom, galera, e onde que eu quero chegar com essa história toda? É o seguinte, pessoal, vocês têm que notar uma coisa. A gente já falou de três conceitos, a gente já falou de norte verdadeiro, norte magnético e norte bússola. Agora, existem diversos casos na ANAC. Cai o seguinte, a gente tem aqui a aeronave, as isotônicas, elas fazem o verdadeiro, unem. Agora, essa proa aqui em relação ao desvio bússola, com a gente tem declinação magnética. Agora, beleza? Em relação dessa proa